Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o Carlos Eduardo Carvalho, advogado, especialista em ciências criminais, membro da Comissão de Apoio Profissional da OAB. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Está tendo agora, daqui no dia 18, a primeira fase do exame da ordem. O que precisa ser pensado, planejado para fazer uma boa prova de primeira fase, por exemplo? Boa tarde, Wendel. Boa tarde a todos. Bom, para a primeira fase do exame de ordem é necessário, antes de mais nada, planejamento. Planejamento, organização por parte do examinando, em estruturar bem o seu método de estudo, né, para que se tenha, né, o êxito quando da realização do exame. Geralmente, quando a gente fala em planejamento, eu, pelo menos, não sei se é impressão minha, mas assim, eu tenho a ideia de um brasileiro pouco acostumado a esse planejamento. Tem uma imagem, pelo menos um imaginário, de ter um alemão com a cultura de planejamento, um japonês com cultura de planejamento. O brasileiro tem esse planejamento, ele já sabe dizer bem assim, olha, vai ter um exame da ordem dia 18/11, eu estou em janeiro, então eu já vou fazer meu plano de estudo de janeiro a novembro. Faz isso? A maioria não. A maioria não faz. E o que se cobra no exame de ordem nada mais é do que aquilo que o estudante viu no decorrer da faculdade, né? No decorrer dos 5 anos. Infelizmente não existe o planejamento. E aí, quando se depara com a prova, né, numa data próxima, é que se começa a programar o estudo e quando começa. Então, realmente, não existe esse planejamento, o que acarreta no alto índice de reprovação. Como planejar? Bom, inicialmente, nem todos, né, têm a facilidade em se organizar, em estruturar os seus mecanismos de estudo. Mas, para aqueles que não têm, é possível procurar ajuda. É possível procurar ajuda de professores, é possível buscar cursos que vão lhe auxiliar nessa organização. Então, estrutura-se, certo? Você tem a prova da OAB, são 3 vezes, ocorre 3 vezes ao ano. Então, são 3 oportunidades que você tem de conseguir levar adiante e conseguir colocar em prática aquilo que você viu nos 5 anos de faculdade. É individual um planejamento? Pode ser, tem fórmula padrão, tem fórmula para grupo, ou tem que contar com alguma ajuda, alguma dica para conseguir fazer um planejamento legal? Hoje em dia, as pessoas elas se utilizam muito de grupos, né? Tem salas de estudo, tem além dos próprios cursinhos e dos próprios professores de faculdade que auxiliam nesse sentido, mas esse método de organização em grupo ele está muito em evidência, até mesmo para a compra de cursos, né? Para aquisição de material, em que o pessoal percebe que se organizando em grupos, claro, não muito numerosos, porque senão você perde o foco, né? Você consegue levar adiante o seu planejamento. Quando a gente tem olhado para as provas da OAB, as provas da ordem, a gente vê que uma faixa pequena de advogados, de estudantes passam. Por quê? Realmente os índices, sobretudo de Alagoas, né, nos reportando para a realidade do Estado, é um índice de reprovação muito alto, né, que aí beira os 80% de reprovação. E justamente pelo fato das pessoas não conseguirem se organizar. Porque, naturalmente, muitas pessoas não conseguem conciliar faculdade, estágio, trabalho, família. E, dessa maneira, não conseguir conciliar tudo isso, não vai conseguir canalizar o seu tempo livre, por menor que seja, né, para organização e para estudo. Não consegue. E é isso que acarreta, né, os altos índices de reprovação. E também, acredito que esse alto índice ele se deve, sobretudo, a novas formas de preparação. E aqui eu ressalto mais uma vez a realidade do Estado, em que os alunos eles ficam presos a
aos preparatórios de sempre, online ou telepresencial. Então, e muitos não se adaptam a essa realidade do online e do telepresencial, ou porque não consegue, ou porque tem a sua dificuldade própria de concentração. Então, acaba que não tem alternativa. Sozinho por si só não tem como estudar, porque infelizmente as faculdades elas não preparam para o exame de ordem. Existe uma carência nesse sentido. Mas não deveria o curso em si, os 5 anos em si, serem suficientes para se passar na ordem? Deveria. Só que quando você vai estudar, no caso, para uma segunda fase, por exemplo, que é uma prova específica para a área que você escolheu, você vai perceber que muitos daqueles assuntos não foram tratados durante o curso. E isso é uma realidade da grande maioria das faculdades, não é pontual. Mas porque não deu tempo, porque as faculdades não estão preparadas, porque a carga horária é pequena, como é isso? Acredito que a carga horária realmente não comporta, né? O que acaba levando os alunos a recorrerem a esses cursinhos, né? Aos cursos que são cursos de renome, né? no país, online, como eu disse, online e telepresencial, que o pessoal fica preso a eles. Mas que sim, os 5 anos de faculdade por si só deveriam ser suficientes para a realização da prova. Ocorre que muitas vezes, e aí digo que na maioria das vezes, os alunos não se preparam, durante os 5 anos, não se preparam com a finalidade de prestar o exame de ordem. Se preparam para as provas da faculdade, para aquelas atividades curriculares. Então, na iminência da realização do exame, é que ocorre o despertar, e aí que se começa a estudar os 5 anos naquele curto período, né, aquele curto interregno para a realização da prova. Quanto vale ter rotina para conseguir estudar bem? Olha, é uma dificuldade em relação a essa rotina, você traçar a sua rotina de estudo, mas que é o ponto de partida. Se você não traçar uma rotina, você não vai conseguir obter êxito. As provas, elas, como eu disse no início, comumente são 3 provas durante o ano. Então, há de se conviver com a realidade de trabalho, de estágio, de família, etc. Então, curto tempo que você tiver, finais de semana, inclusive durante a semana, você vai ter que, em cima desse curto tempo, organizar a sua rotina, organizar o seu cronograma. Ainda que sejam poucas horas, mas que aquelas poucas horas elas sejam utilizadas e que você consiga canalizar o seu estudo nesse pouco tempo. É difícil, inclusive para pessoas que já concluintes, né, já concluíram a faculdade há um certo tempo, trabalham, têm a sua família para respaldar e que muitas vezes falta tempo. Então essas pessoas sim têm uma certa dificuldade de traçar a sua rotina e principalmente cumprir a rotina. Eu tenho uma entrevista famosa do humorista Jô Soares, e que ele dizia o seguinte: olha, para escrever um livro, você precisa todos os dias no mesmo horário abrir o arquivo e começar a escrever esse livro. Quando eu ouço esse momento dessa entrevista, sempre me vem à cabeça se para estudo precisa ser sempre no mesmo horário. Qual a opinião sobre, nesse planejamento de rotina, estabelecer o horário, qual horário, quantidade de horas, para que isso tenha sucesso? É imprescindível, tem que se estabelecer essa quantidade de horas, seja ao final do dia, seja no início, ou no meio do dia, ou na madrugada, mas que é necessário que se estabeleça essa rotina de estudo. Se você não estabelecer esse horário, como eu disse, por mais curto que seja, você não vai conseguir criar sua rotina. Claro, eventualmente, em razão de alguma circunstância alheia, até mesmo à sua vontade, você não vai conseguir dedicar aquele mesmo horário para o estudo. Mas que você consiga e você tenha a responsabilidade de, não deu naquele horário, então vou aproveitar um outro horário mais cedo, outro horário mais tarde, mas que você consiga, dentro do dia,
destinar aquelas horas ou aquela hora para o estudo. Local é importante? Olha, para algumas pessoas sim. Para algumas pessoas, muitas, por exemplo, não conseguem estudar em casa, ou porque tem cachorro, né, bicho de estimação, ou porque tem irmão pequeno, ou porque tem muita gente em casa. Então, acaba não conseguindo se concentrar. Recorre às salas de estudo, que estão muito em evidência, a diversas salas de estudo por aí afora. Outros conseguem. Então, é muito relativo. E também outros preferem, têm uma certa dificuldade de estudar sozinho, seja em casa ou seja na sala de estudo, e aí recorre aos cursinhos, do telepresencial ou os cursos presenciais. Os cursos presenciais são mais parecidos, exemplo, com um formato tradicional de estudo. Você vai para, obviamente, seja já do ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, médio, e você até na própria faculdade, pelo menos em grande parte, você faz presencialmente. Isso. Quando você parte para um cursinho presencial, isso de repente pode colaborar com a manutenção de um costume mental nesse sentido? Pode colaborar e, inclusive, existe uma necessidade nesse sentido, porque hoje em dia os cursos que os alunos dispõem são cursos online e telepresencial, né? Não há cursos presenciais em Alagoas, que utiliza em suma esse método tradicional, que era o método de antes, né? Os advogados mais velhos se prepararam por esses cursos presenciais, que com o tempo, com o advento das tecnologias, deixaram de existir. Então existe o online e o telepresencial. E aí, hoje, inclusive, é uma proposta nossa, né, de retomar com esses cursos presenciais justamente em razão da demanda. Porque os alunos, como eu disse, muitos não conseguem se adaptar aos cursos online, aos cursos telepresenciais, seja por dificuldade de estar na sua casa, de conseguir acompanhar da sua casa, de se dirigir até um curso para ter uma aula telepresencial e realmente sente a necessidade de ter um professor em sala para que possa fazer questionamentos, dirimir dúvidas. Então existe realmente essa necessidade. E aí é o que, para esse exame de ordem, para o 27º exame de ordem e para os que se sucederem, assim espero, que nós consigamos manter essa proposta de preparatório presencial para os estudantes de Direito. A gente está aqui com o Carlos Eduardo Carvalho, advogado, especialista em ciências criminais e membro da Comissão de Apoio Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas. A gente vai para um breve intervalo e de volta já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Carvalho, advogado, especialista em ciências criminais e também membro da Comissão de Apoio Profissional da OAB. Estamos aqui falando do exame, que primeira prova, primeira fase é 18 de novembro. Logo em seguida tem a prova da segunda fase. Qual é a data? O que muda de uma fase para outra? A primeira fase, como você disse, agora no dia 18, de novembro. A próxima fase, a segunda fase, que é a prova prático-profissional, no dia 20 de janeiro. O que muda de uma prova para outra é que a primeira fase ela é uma prova objetiva. São 80 questões de todas as disciplinas, da grande maioria das disciplinas vistas na faculdade. E a segunda fase ela é específica naquela área em que você escolheu, aquela área de atuação que você escolheu quando da realização da inscrição. A preparação é semelhante? Não, porque a primeira fase é uma vasta quantidade de conteúdos. O edital da OAB é um edital denso e você acaba tendo que necessariamente passar por todas as matérias. E a segunda fase não. Segunda fase você tem as opções, ou direito administrativo, constitucional, penal, civil, tributário, trabalho, são as áreas que você pode escolher. Então, é aquela área específica, onde vai constar uma peça prático profissional que você vai ter que desenvolver à mão e também 5 questões subjetivas. Então, é uma diferença muito grande de uma prova para outra. No caso da segunda fase, acredito que a prática é que tem que ser mais valorizada do que exatamente um estudo mais teórico, né? Isso, a segunda fase, ela enfatiza mesmo a parte prática. É a parte prática do exame que é o dia a dia do advogado, que é justamente a produção de peças. Quanto na primeira fase, quais assuntos deve se prestar mais atenção? Olha, na primeira fase é necessário que o examinando ele atente para as disciplinas que apresentam o maior número de questões na prova. Você tem direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, ética profissional e estatuto da OAB. São basicamente as disciplinas que apresentam o maior número de questões. Essas disciplinas elas representam mais de 80% da prova. Então, claro, as outras disciplinas são relevantes, mas apresentam uma quantidade menor de questões. Essas que eu citei, elas apresentam uma quantidade maior. Portanto, são nessas disciplinas que os alunos devem focar. Onde é que o pessoal tem se dificultado mais? É possível já identificar isso? Quais assuntos, quais áreas têm sido mais difíceis para esses alunos, no sentido de tipo, é recorrente uma falha? Os cursinhos, a OAB, tem ficado atenta a isso? Olha, em relação à primeira fase, há uma quantidade, os cursos hoje em dia, eles ofertam um curso extensivo, e aí vai vendo minuciosamente cada matéria, não de maneira muito específica, mas de uma maneira mais densa, E também como há cursinhos, e aí, por exemplo, a diretriz ela tem se voltado para questões objetivas, para um preparatório mais objetivo, e eles conseguem dissecar bem o conteúdo, nós temos conseguido dissecar bem o conteúdo, principalmente em relação a essas disciplinas, que são as mais relevantes, que apresentam uma quantidade maior de questões e, sobretudo, pontuando os assuntos em cada uma delas que são comumente mais cobrados, segundo o levantamento da própria FGV. Quando a gente analisa, de uma certa maneira, um dos pontos que se discute, tem uma parte interessante, assim, primeiramente, há quem acredite que a prova da ordem seja uma prova mais difícil para limitar o número excessivo, consideram, de estudantes de direito que entrariam no mercado. Queria a tua opinião sobre isso. E, ao mesmo tempo que já lhe faço uma pergunta também, em seguida, uma dupla pergunta essa. O nosso presidente eleito tem, entre outros projetos, eliminar a ordem, o exame da ordem. O que é que você acha disso? Bom, vamos para a primeira pergunta.
A prova da OAB, e de meados de 2015 para cá, ela, sobretudo a primeira fase, houve uma mudança da formalização da prova, porque ela passou a ser mais dificultosa. As questões elas deixaram de ser puramente objetivas e passaram a ser mais contextualizadas. Passaram a trazer casos concretos para as questões e isso tem dificultado a primeira fase. Isso tem dificultado a primeira fase e por óbvio, acaba dificultando que os alunos eles consigam passar adiante, passar para a segunda fase. Então, realmente há uma dificuldade nesse sentido, sobretudo, e aí, conforme você disse, o aumento do número de faculdades de direito, e que a própria ordem ela precisou aprimorar esse mecanismo, que é o exame de ordem, para poder filtrar a quantidade e o número de profissionais que vão entrando no mercado de trabalho. E sobre a possibilidade de extinção de um exame da ordem, você acredita nessa possibilidade? Não acredito, já foi bem debatida essa questão, não é de hoje. Acredito que não prospere, né, essa ideia hoje do atual presidente, né, eleito, embora já tenha sido suscitada antes por diversos estudiosos, por outros advogados, por examinandos, etc. Mas eu acredito que já está bem... Por que questionam? Justamente porque não querem, como a maioria dos cursos, né, a maioria das profissões não tem esse filtro para o acesso de profissionais no mercado, acreditam que o caso da advocacia também não deveria ter. Mas que esse entendimento ele já está bem consolidado. O exame de ordem ele é necessária a prova da OAB, principalmente em relação da alta quantidade de faculdades de direito que tem. E hoje em dia, infelizmente, em muitos casos não há um controle sobre isso, e eu digo quantidade e qualidade. E a quantidade de bacharéis que concluem é uma quantidade imensa, e que se não tiver um exame de ordem que possa filtrar e até mesmo ser utilizado como uma forma de capacitação desses profissionais, acaba que compromete a qualidade e a credibilidade da própria classe. Você é um professor de cursinho e tem tido contato diário, ou frequente ao menos, com os estudantes. O nível dos estudantes de direito de Alagoas é um nível bom? Olha, eu diria que o nível dos estudantes, ele deixa a desejar. Por quê? E eu digo mesmo de um aspecto geral. Porque as pessoas, elas simplesmente não querem estudar, não querem se empenhar para estudar. Mas por que chega no último ano, então? Porque uma pessoa que não estuda, ela não deveria passar nem no primeiro ano. As faculdades primeiro permitem, porque existe um sistema que aquele aluno que, como dizem, quer empurrar o curso com a barriga, ele vai empurrar o curso com a barriga. Certo. E aí, quando ele se depara no último ano com a prova da OAB, e aí percebe que é necessária a prova da OAB, primeiro, se ele quiser advogar, e hoje em dia, para aquele que não quer advogar, mas quer enveredar nos concursos públicos, há uma demanda cada vez maior desses concursos, para que se tenha a prova da OAB como uma exigência para ingresso, acaba levando com que eles despertem no último momento para a realização da prova. Mas que os 5 anos de faculdade não foram aproveitados e não foram desempenhados como deveria. Então, o estudante ele quer cada vez mais facilidade. Se você for indagar os estudantes de faculdade hoje sobre a própria realização do exame de ordem, a maioria não vai querer. É contra a realização da prova da OAB, justamente por querer facilidade no ingresso no mercado de trabalho. Eu particularmente acho que deveria ter uma prova por ano. Porque você já acaba com uma quantidade enorme de faculdades que não estão nem aí para passar do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano. Você limita demais esse... Exatamente. E, inclusive, a própria ordem acaba criando mecanismos, né, que dão uma certa margem de facilidade ao aluno. Como, por exemplo, a repescagem. O aluno passa na primeira fase, chega na segunda fase, ele perde,
Então ele não precisa voltar para a primeira, ele vai ter direito a fazer mais uma vez a segunda fase, naquela área escolhida. Então, quer queira ou quer não, é uma facilidade a mais para o aluno. E isso daí, de uma certa maneira, o brasileiro não deixou de ser muito exigente no ponto? Ao mesmo tempo que você tem uma prova da ordem muito difícil, você não tem ao longo do tempo faculdades que fazem vista grossa a quem não aprendeu? Sim, nos dois aspectos. Principalmente no tocante às faculdades. Realmente fazem vista grossa. Que começa muitas vezes da educação básica, né? Você chega num aluno, logo quando chega, você olha o boletim desse seu filho e faz assim, eita, não passou. Como se o objetivo não era tirar o 10, não era saber tudo. Você fica mais focado em se ele passou do 6 ou passou do 7. Eu acho que o brasileiro já tem uma certa tendência a pegar um nível pelo meio. Olha, se o Carlos teve 7, ele passou, meu filho, olha, ótimo. Inclusive, nessa questão, a própria prova da OAB, ela também flexibiliza. Você tem da primeira fase 80 questões, você acertou 40, você está aprovado. Não existe concorrência entre os examinandos, o que difere dos próprios concursos públicos, do menos concorrido ao mais concorrido. Então não se gera concorrência entre os alunos. Você já começa por uma segunda fase passando advogados que aprenderam pela metade. Um advogado que só sabe 40 das 80, ele só sabe pela metade. Exato. E ele vai... E a preocupação dele é acertar as 40. Porque ele sabe que acertando as 40, ele mais 1000, acertou as 40, os 1000 vão passar para a segunda fase. Você chega na segunda fase, uma prova 0 a 10, ele acertou 6, ele passa. E agora, num mundo em que você tem uma quantidade enorme de faculdades, muitas delas privadas, você tem pais que pagam as faculdades e ficariam bastante irritados de ter seu filho sendo reprovado por, vamos lá, 70% das notas, se o limite fosse 70%. A cultura desse advogado, a exigência da OAB, muitas vezes sendo uma ordem que tem que contemplar também, é discutida dentro da ordem? Eu sei que você é membro da comissão de apoio profissional. Esses profissionais, a qualidade do profissional, o profissional que chega no mercado, a ordem discute sobre isso? Discute, inclusive é um pleito da própria OAB Alagoas, junto ao Conselho Federal da Ordem e ao próprio Ministério da Educação, no tocante à qualidade do ensino, no tocante à limitação da criação de novos cursos de direito e também no tocante à própria capacitação desse estudante no decorrer da graduação. Carlos Eduardo, a gente até para aproveitar agora, a gente está na reta final, queria a sua consideração final, contando um pouco sobre uma dica final sobre essas provas, sobre o exame da ordem, como se preparar para ele. Bom, o 27º exame de ordem, ele já se avizinha. Não é uma prova difícil, é bom que fique claro para os estudantes de direito que não é uma prova difícil, é somente uma prova que requer planejamento, que você estruture o seu tempo de estudo, que você escolha a melhor forma de estudar, e hoje em dia é bom que se diga, e até para conhecimento mesmo da classe estudantil e dos próprios estudantes de direito, e que hoje eles podem contar sim, né, e aí falo em nome da Diretriz Cursos, e ao passo em que parabenizo a Diretriz Cursos por ofertar aos alunos, por oferecer aos alunos essa nova forma de ingresso nos quadros de OAB, que é um preparatório integralmente presencial, atualmente o único no estado de Alagoas, e que aqueles alunos que têm dificuldade em um preparatório online, que têm dificuldade em um preparatório telepresencial, ele vai poder sim recorrer, ele vai ter à disposição um mecanismo inteiramente presencial e que vai contribuir sem dúvida para a sua aprovação, né? Para que prospere, para que os estudos eles fluam da melhor maneira possível para a realização do exame de ordem. Então, é estruturar, é organizar o tempo de estudo, como disse, os alunos não concorrem entre si, e buscar o melhor mecanismo que se tem à disposição para levar adiante seu plano de estudo e
claro, obter a aprovação e o consequente ingresso nos quadros da OAB. Pois bem, muito obrigado, Carlos Eduardo Carvalho, advogado. A gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Isadora Padilha, ela que é presidente do IDEAL e também mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Isadora, me conta o que é um Instituto para o Desenvolvimento de Alagoas IDEAL. Então, o IDEAL
ele é uma ONG criada em 2013, então esse ano, no final do ano, nós estamos completando 5 anos. Eu sou moradora da Levada e o Ideal foi criado no bairro da Levada. Meu mestrado foi sobre a memória do lugar, no caso a história da Levada, a história não contada, por isso mesmo, memória do surgimento da ocupação da região conhecida como Levada antigamente, que hoje é um bairro, e foi o primeiro bairro de Maceió, mas originalmente era toda uma ocupação na Baixada Lagunar de Maceió. E esse conhecer dessa história me fez ter muita vontade de tornar essa história mais conhecida. Junto com isso, como eu sou arquiteta e trabalho desde que me formei muito fortemente na área do urbanismo, além do patrimônio cultural, que é a minha primeira área, na área do urbanismo, eu também tive muita vontade de desenvolver trabalhos naquela região. E junto com isso, com outras pessoas, inclusive com um amigo nosso, que é arquiteto Renan Silva, que vinha de um mestrado onde ele trabalhou desenvolvimento local, nós começamos a trabalhar com a proposta de desenvolver projetos de desenvolvimento local naquela região. Então, hoje o Ideal, que é Instituto para o Desenvolvimento das Alagoas, ele trabalha fortemente com a questão da memória, mas trabalha com um tripé, que é o que forma o desenvolvimento local. Então, o desenvolvimento local é formado pelo tripé preservação ambiental, desenvolvimento socioeconômico e fortalecimento da identidade cultural. Então, nós temos esse trabalho muito forte nessa área, nessa linha. Trabalhamos hoje muito fortemente com a região onde nós estamos, então, o entorno do lugar onde nós estamos, que é a Baixada Lagunar de Maceió, mas a proposta é trabalhar com toda a região lagunar em si, e trabalhamos com uma lógica de mobilização comunitária, com uma metodologia em que eu sou formada junto com uma outra integrante do Ideal, que é a arquiteta Sandra Malha, que é o Jogo Oasis, é uma metodologia criada por uma ONG de São Paulo há mais de 20 anos e que trabalha com isso no mundo inteiro. Então, trabalhamos com essa metodologia empoderando pessoas e cultivando comunidades. Isadora, a gente a TV Assembleia é uma TV que passa em Maceió, e eu acho interessante que muitas vezes a gente, não sei se eu estou correto nesse pensamento, mas você encontra moradores da parte alta que não conhecem a parte baixa, os moradores da parte baixa que não conhecem a parte alta, né? E há quem não conheça a Levada, concorda comigo? Sim. Então conta pra gente, a gente tem um morador da Levada aqui. Verdade? Não é? Tem, eu acho que tem. O Gerson. É? Conta o que é a Levada historicamente. A Levada, historicamente, é o primeiro bairro de Maceió. Certo. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Exemplo, o nome do Instituto Ideal já tem uma ligação com a Levada. Forte. O Ideal é uma instituição que surge, tem sede na rua do antigo Cinema Ideal. Né? Isso não é um acaso, isso é de propósito. Inclusive, mas você pode ajudar a localizar muita gente se você disser onde era o Cinema Ideal. O prédio do antigo Cinema Ideal fica na rua 16 de Setembro, que é o primeiro trecho da Rua Santo Antônio. A Rua Santo Antônio é onde fica a Praça das Graças, é onde fica a primeira Igreja Batista, é onde fica o primeiro centro, que é mais normalmente conhecido pelas pessoas. O Cinema Ideal é ali perto do trilho do trem, antiga Feira do Rato. Isso, exatamente. A divisa do bairro da Levada sempre foi com o bairro do Centro pela linha do trem. Né? Então, o que divide os dois bairros até hoje é o trilho. O mercado da produção é na Levada? O mercado da produção é na Levada, o mercado de artesanato é na Levada. Até onde vai a Levada? A Vila Brejal é na Levada? A Vila Brejal é na Levada. A divisa da Levada com o Centro é o trilho do trem, em toda a extensão que vai até o Bom Parto. A divisa da Levada com o Bom Parto é exatamente a Vila Brejal, com a Avenida Senador Palmeira, mais conhecida como Dique Estrada. Ou seja, a Levada, além de ser um bairro central, que está ali no centro, vizinho ao centro, ele também é um bairro dos povos da Lagoa. Sim. Então, a Levada originalmente é o terceiro bairro da cidade, né? Só perdendo, vamos dizer assim, só ficando atrás do bairro que hoje é o centro, que originalmente se chamava-se Maceió, porque é onde surgiu a praça cívica da cidade. Sim. E o bairro de Araguá, que é o segundo bairro mais antigo. Né? Depois disso, a Levada é o terceiro bairro mais antigo de Maceió. Então, era o bairro dos pobres, era o bairro que ocupava toda a Baixada Lagunar de Maceió, indo do limite do centro
até o limite do Trapiche da Barra. Então, hoje, o que se conhece como Ponta Grossa, o que se conhece como Veja do Lago, o que se conhece como uma parte do Prado, tudo isso era levada. Né? Isso mudou quando? Isso mudou e não há uma data precisa. Né? Sabe-se que em 75 já havia um mapa da cidade com a denominação dos bairros separados. Certo. E sabe-se que até o início da década de 40, mais ou menos, ainda era tudo levada. Então, nesse intervalo entre a década de 40 e a década de 70, em algum momento aí, esses bairros foram oficialmente divididos. Nós não temos essa informação de maneira precisa. Certo. De certa maneira, a levada, pelo menos geograficamente, ela já era uma rota, vamos dizer, tangente a quem vinha do interior. Já. Porque o interior, eu acho que Maceió, pelo menos a parte de desenvolvimento, ela começa ali o quê? Bom Parto, vai descendo Bom Parto, porque o pessoal já vinha de Satuba. Então, no meu mestrado, eu abordo o surgimento do bairro da Levada, na verdade, eu abordo o surgimento do lugar Levada antes de ser bairro, né? Porque a nomenclatura de bairro é uma nomenclatura que vem com a República. Antes disso, você tinha outras nomenclaturas, né? Então, o lugar Levada ele vai surgir ainda em meados da década de 1900, em meados do século XIX, né? Assim, pela década de 1850, por aí, começam os primeiros relatos de povoamento. Então, quando é povoado, 1850, certo. Você tem os primeiros relatos de povoamento de um padre que vai relatar aqueles lugares que eram ocupados por pessoas muito pobres e que viviam em péssimas condições. Então, quando você começa a ter esses relatos, ele não era ainda um bairro. Né? Porque Maceió ainda não tinha muitos lugares com esse status, mas ele já era um lugar povoado. Ele já tinha o início de um povoamento ali. Porém, antes mesmo da Levada surgir com o povoamento daquela região, quando você vai estudar um pouco sobre a história dessa região lagunar, você começa a ver que Maceió é herdeira desse povoamento da região lagunar. Então, nós pensamos muito em Jaraguá, o porto que exportava açúcar, mas, na verdade, havia toda uma série de rotas lagunares, porque a primeira capital, né, do que era a província e depois do estado de Alagoas vai ser Marechal, que na época não era Marechal, era Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, e Marechal vai vai ganhar o status de vila um ano depois que Santa Luzia ganha o status de vila. Então, ou seja, já havia um povoamento no século XVII, no iniciozinho do século XVII, já havia um povoamento oficial, então é um povoamento não oficial ainda mais antigo, naquela região. Se já havia um povoamento nessa região e não havia ainda em Maceió, então, você tem toda uma série de rotas lagunares aí que percorre a lagoa saindo desses lugares, dessas vilas, né, do que seria o que era Marechal, o que era Santa Luzia, e percorrendo a lagoa, percorrendo rotas, percorrendo e desembarcando no território de Maceió. Nós sabemos que o Porto de Jaraguá ele vai ser usado depois do Porto do Francês, por ser um porto com água mais calma. Então, quando se começa, por exemplo, a transportar o açúcar vindo da antiga capital para embarcar pelo porto de Jaraguá, pela enseada na época de Jaraguá, você tem aí todo um percorrer dessas rotas via Lagoa, saindo do território do Marechal, vindo para Maceió, desembarcando onde? No Trapiche, que não era ainda um bairro, que vai ser um povoado durante um bom tempo e não um bairro da cidade de Maceió, pela sua distância com esse centro urbano que era o que hoje é o centro e o que é um pouco Jaraguá. Né? Então, você vai ter toda uma movimentação aí que vai criar lugares de Maceió. Vai criar um povoado no Trapiche, pelo desembarque do açúcar por ali. Vai criar um povoamento nessas imediações da Levada, porque tem um canal ali, o canal da Levada. Levada é um termo geográfico que dá nome, que é um termo geográfico que significa canal natural ou artificial, o que leva a água, né? Por isso Levada. Então, a partir daí, vai se dar nome ao bairro. E esse canal, ele chegava ao que hoje é a Praça Deodoro. Então, tinha todo um desembarque de mercadorias por ali que abastecia a cidade, porque já era o centro urbano ali. Então, essas rotas, esses caminhos, eles vão dar origem a povoados como Bebedouro, povoados em Fernão Velho, e um pouco mais para cima,
com outras denominações. Né? Nós temos, no meu trabalho, eu falo de portos lagunares. Alguns, inclusive, são bem antigos, mais antigos ainda que a Levada em si. Você tem menções em documentos antigos a portos em Bebedouro, em Fernão Velho, que são ainda do século XVIII. A Levada vai começar a ser citada, né, nesse povoamento. É que eu escapei, eu falei Bom Parto, mas Bebedouro era a principal rota já. Bebedouro era uma rota, você tem notícias de porto em Bebedouro ainda no século XVIII, você tem notícias de porto em Fernão Velho também no século XVIII, em Carrapato, por exemplo. Eu já pude entrevistar aqui Vinícius Maia Nobre, um engenheiro histórico aqui de Alagoas, e ele dizia, olha, antes de existir Farol, a zona rica de Maceió era Bebedouro. Bebedouro era um povoado de veraneio, né? Assim como você vai ter... E veja, Bebedouro é um povoado de veraneio na beira da lagoa, né? Hoje nós temos construído, nesse século XX, foi construído historicamente, toda uma fuga, um caminhar da cidade para a região marítima, da orla marítima. Mas até o início do século XX, até a década de 30, mais ou menos por aí, o que tinha desenvolvido na cidade era essa ocupação na região lagunar. Eu diria que até a década de 60, 70, o pessoal nem dava valor para a praia. Começa-se a povoar a Pajuçara pela década de 40, 30, assim, finalzinho da década de 30 para 40, mas ainda é próximo, porque Pajuçara é bem próximo do centro. Né? Tá vizinha de Jaraguá, que já tinha uma ocupação, então a ocupação de Jaraguá ela vai se encaminhando para aqueles lados de lá. Mas a tradição das pessoas de veraneio, de sair para lugares para lazer, de ir para uma casa de praia, como a gente usa hoje, né? Era uma tradição de ir para a lagoa, de fazer piquenique na lagoa, por exemplo, né? de ir para Bebedouro e ter casas de veraneio em Bebedouro, de sair da cidade para ir para Arrabalde. Bebedouro não era um bairro no início. Bebedouro era um arrabalde. Era além de cidade, era um subúrbio, porque mas tinha ligação com a cidade por linha de bonde. E tinha ligação por linha de bonde porque havia interesse de quem queria ir para lá. A gente tem muita coisa para falar da Levada e falar também de como uma cidade deve se comportar em termos de lugar e de memória. A gente vai só para um breve intervalo. Estou aqui com a Isadora Padilha, presidente do Ideal. A gente volta já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Isadora Padilha, ela que é presidente do Ideal e também mestre em arquitetura e urbanismo. Parte do que a gente estava discutindo sobre o bairro da Levada é o objeto de estudo, mas a gente pode pensar como cidade. É um sentido de identidade cultural. Sim. A gente pode dizer que um bairro tem uma identidade cultural? Tem. Eu falo sobre isso, inclusive, no meu mestrado, né? Existe, você falou, por exemplo, muita gente não conhece a Levada, né? Isso é verdade e, ao mesmo tempo, não. Vou explicar por quê. Muita gente não conhece a Levada como Levada, mas se você falar do mercado,
a imensa maioria das pessoas conhece o mercado, mesmo que seja por um imaginário, de saber, o mercado da produção, a feira. Todo mundo sabe que aquela região ali é uma região de mercado, é uma região de feira. E por que é que isso é uma identidade, por exemplo, do lugar, né? Quando eu falei, por exemplo, do Canal da Levada, que ele vinha e ele era um local de abastecimento doméstico da cidade, nós estamos falando desse abastecimento de pessoas e de coisas. De pessoas que vinham e de mercadorias que chegavam com as pessoas. Chegavam e abasteciam a cidade, eram vendidas ali mesmo, e aí as pessoas trabalhavam ali como barqueiros, canoeiros que traziam, né, essas mercadorias, ou que traziam gente chegando para ficar na cidade, ou trabalhadores que trabalhavam ali, recebendo mercadoria e vendendo, ou como esse povoamento começou em meados do século XIX, nós ainda estávamos em época de escravidão. Então, havia uma grande concentração de população negra naquela região, e essa população de ocupação negra, ou população livre, mas pobre, fosse ex-escravo ou fossem pessoas pobres, libertas por não serem negras, né, estavam ali ocupando aquela região. Então, elas povoaram aquela região e, por tabela, elas povoaram a região lagunar. Então, a Baixada Lagunar de Maceió, que era toda chamada como de Levada, desde o limite com o centro até o limite com o Trapiche, foi um bairro povoado por população pobre. E isso hoje se reflete no que nós temos de Levada, no que nós temos de Ponta Grossa, no que nós temos de Veja do Lago, no que nós temos de Prado, por exemplo. Certo. Né? Então, sim, para se falar de uma identidade, é muito relacionada à história da região, a memória que as pessoas têm, mesmo quando a história não é contada, como é o caso da Levada, a memória que se tem daquela região, né, em relação à ocupação, em relação a essa vocação comercial de mercado, em relação à presença da lagoa ali, né, que garantiu essas trocas, garantiu essa ocupação. Então, sim, é possível falar de uma identidade, e nós falamos dessa identidade o tempo todo. Já era no sentido, quando a gente pega uma parte mais de identidade cultural, é importante explicar para o telespectador, porque geralmente a gente tem uma ideia de tipo, identidade cultural, na Bahia é a baiana, em Alagoas é o guerreiro. Que elementos dessa identidade cultural você pode estabelecer, não só para Levada, mas para Maceió, para uma rua, para um bairro, num sentido de dizer bem assim, olha, eu me reconheço ali. Então, uma coisa que eu ia abordar aqui, vou falar um pouco disso para chegar no que você me perguntou. O Ideal, ele é membro cofundador do que se chama hoje de Movimento dos Povos das Lagoas. Nós organizamos uma série de atividades. O movimento ele foi fundado no ano passado, completou um ano agora em outubro, né, em setembro, dia 16 de setembro. Ele foi fundado nos 200 anos de Alagoas. Por quê? Porque naquele momento não houve nenhuma atividade oficialmente realizada, nem pelo Poder Público Estadual, nem pelo Poder Público Municipal, na região lagunar. No entanto, as lagoas, nós estamos falando aqui o tempo todo de lagoa, né, Levada, Baixada Lagunar, Lagoas, as lagoas deram nome ao estado de Alagoas. Alagoas é um termo geográfico antigo para lagoas. Então, o lugar das Alagoas é o lugar das lagoas. Então, isso é uma identidade cultural fortíssima. A Levada é um bairro lagunar. Maceió é uma cidade filha da região lagunar. Embora nós esqueçamos disso o tempo inteiro e falemos das praias o tempo inteiro. Nada contra as praias, né? Mas o fato é que Maceió vem se construindo, por essa região ser uma região de pobreza, né? Ela vem se construindo, dando as costas ao longo do tempo para essa região. No entanto, se você for pegar hoje o que são, nós fizemos no aniversário do movimento, dia 16 de setembro agora, né, desse ano, nós fizemos um evento comemorativo e fizemos o primeiro encontro dos povos das lagoas. A proposta foi discutir o planejamento do movimento, rememorar o que nós já tínhamos feito em um ano de atuação, e nós fizemos muitas coisas. Nós fizemos basicamente um evento por mês, então quase que, assim, tivemos uma média de 12 eventos em um ano, foi muita coisa. E também planejar para o futuro. Então, quando eu apresentei uma palestra falando sobre a importância simbólica da orla lagunar
de Maceió, porque nós falamos de orla marítima, né, mas nós temos uma orla lagunar que é tão... tem o mesmo tamanho, é tão importante quanto, inclusive em extensão, mas não falamos de uma orla lagunar. Como área de lazer, para quem mora naquela região, para a cidade, para o visitante que chega a conhecer, né, como nós falamos da praia. E não há investimentos nesse sentido, como há para a orla marítima. Mas, quando nós pegamos, por exemplo, o que são os patrimônios imateriais registrados do Estado de Alagoas, nós temos 5 patrimônios. 4 deles têm origem na região lagunar. Então, nós podemos falar, por exemplo, do sururu, que é patrimônio imaterial. Nós podemos falar do filé, que é patrimônio imaterial. O camarão do Bar das Ostras é também patrimônio imaterial e o restaurante com aquela receita surgiu na região lagunar. Nós podemos falar do Bico Singeleza, que é o maior projeto de salvaguarda, não vou dizer o maior, mas é um dos mais reconhecidos do Brasil, pelo IFAM, como plano de salvaguarda, como salvaguarda de patrimônio, né? E é na região lagunar, em Marechal Deodoro. Quando nós falamos das 2 indicações geográficas que existem hoje para o Estado de Alagoas, as 2 indicações geográficas do Estado de Alagoas são da região lagunar. Uma é a própolis vermelha, chamada Ouro Vermelho, que está lá como indicação geográfica, região dos mangues, mas ela começou a ser, começou a surgir, né, para o Estado e para o mundo em Fernão Velho, região lagunar de Maceió. Né? O filé, que é a 2ª indicação geográfica, surgiu e foi apontado como indicação geográfica na região lagunar. Né? Então, quando nós olhamos para isso, nós temos inúmeros fatores de identidade aí postos. Né? Temos o nome do Estado, temos patrimônios materiais registrados pelo Estado, nós temos indicações geográficas que são do Estado, mas são do Brasil, elas integram o rol das indicações geográficas no país. Então, esses são elementos fortíssimos de identidade para o Estado de Alagoas. Isadora, para a gente concluir, eu já aproveitando aqui, parte do que tem sido discutido de desenvolvimento socioeconômico local envolve, obviamente, o principal patrimônio de um bairro, que são as pessoas. Sim. Como, nos dias de hoje, envolver as pessoas nas atividades do seu bairro? Então, uma coisa que nós já começamos a fazer, como eu falei, pelo movimento, e o Ideal é cofundador disso, é um evento que reúne as pessoas. Né? Nós fazemos o Mundaú Lagoa Aberta, hoje não é o único, mas é hoje o evento carro-chefe, o principal evento organizado pelo Movimento dos Povos das Alagoas, o Ideal junto, faz articulação institucional dentro do movimento, né? É o principal evento e é um evento em que é um evento de rua, em que nós fechamos a principal rua da Orla Lagunar, que é uma rua na divisa do bairro da Levada com o bairro do Vergel. Então, aquela rua, que é a Senador Palmeira, na altura da Federação de Pescadores, ela é fechada todo primeiro domingo do mês, desde julho, né, todo primeiro domingo do mês. E lá, nós fazemos uma série de atividades, quer dizer, nós fechamos a rua para os carros e abrimos para as pessoas, para que elas possam ocupar para o seu lazer no dia de domingo. É algo que segue uma linha parecida com a rua fechada da Ponta Verde. Só que nós preferimos dizer que a nossa é uma rua aberta, é Mundaú Lagoa Aberta, aberta para a cidade, porque a nossa ideia é que as pessoas saibam que podem ir ali, como vão para a orla marítima, podem ir ali, levar sua família, levar seu filho, e lá vão estar acontecendo várias atividades, como vem acontecendo. Nós fizemos o último, dia 14 de outubro, não foi o primeiro porque teve eleição, no primeiro domingo, mas fizemos pelo Dia das Crianças, e lá nós tivemos várias atrações. Nós focamos principalmente nos grupos locais, grupos culturais locais, grupos econômicos locais, como a Cooperativa de Marisqueiras e tal, mas é aberto para a participação de qualquer um que chegue e queira colocar a sua atividade ali. Nós sempre temos grupos culturais, estamos com a orquestra da Guarda Municipal todo primeiro domingo do mês conosco, né? E temos bois, afoxés. Vamos fazer a próxima edição agora, dia 4, que é o primeiro domingo do mês, esse próximo domingo. Eu convido todo mundo para participar conosco, né? É uma maneira de estar ali usufruindo da Orla Lagunar, que faz parte do seu bairro e dos bairros da região lagunar. Isadora, né? Muito obrigado. Eu quero já deixar aqui o convite para retornar. Eu acho que tem muito assunto para a gente conversar
Mas agradeço o nosso programa, fica à disposição. Eu agradeço a vocês, agradeço a quem está nos assistindo e reforço o convite para domingo, agora, 14 horas, lá na beira da lagoa, no Estrada. Muito bem, participe. Quero agradecer a audiência e esperar uma próxima oportunidade. Até mais.